Bem-vindo a este vídeo de apresentação do sistema controle ágil. Vamos iniciar pela tela inicial do sistema, a tela de dashboard. O que nós temos aqui? Nós temos no canto esquerdo da tela um gráfico de fluxo de caixa, onde irá demonstrar o nosso fluxo de caixa nos próximos 10 dias. As informações de receitas estarão destacadas em verde, as despesas em vermelho e o saldo na data futura estará destacado em amarelo. Aqui no canto direito da tela, nós temos um filtro de empresas. O que isso significa? Significa que com uma conta no controle ágil, você consegue controlar mais de uma empresa. Ou seja, se você tem a necessidade de controlar mais de uma empresa, o controle ágil foi feito para você. Ou você pode também controlar a sua empresa e os seus gastos pessoais nessa única conta no controle ágil. Um pouco abaixo das empresas, nós temos um filtro de período. Ao acessar a tela inicial, automaticamente será filtrado o mês atual. No nosso exemplo aqui do vídeo, nós estamos em janeiro de 2024, automaticamente foi filtrado o mês de janeiro. Nós temos aqui, um pouco abaixo, o saldo atual e as informações das nossas contas. Então, eu tenho aqui 3 contas cadastradas no sistema e os seus respectivos saldo atual. Descendo um pouco a tela, nós temos algumas informações de receitas. Então, o que eu tenho? Receitas recebidas, receitas em aberto, receitas vencidas e o total de receitas. De qual período? Do período que está filtrado aqui na parte superior da tela, do mês atual. A mesma coisa eu tenho para as despesas. Despesas pagas, em aberto, vencidas e um total do mês atual. E nesse último indicador, eu tenho o total realizado em aberto e vencido, considerando receitas e despesas neste período. Descendo um pouco a tela, a gente tem um breve resumo das nossas receitas a receber e despesas a pagar, também do período que está filtrado ali na parte superior da tela. Nós podemos entrar aqui nesse filtro e alterar. Por exemplo, eu gostaria de visualizar tudo deste ano. E eu posso aplicar e todas as informações mostradas daqui para baixo serão referentes ao ano atual. E eu também posso personalizar um determinado período. Então, por exemplo, do dia 1º de janeiro até 29 de fevereiro, ou seja, estou visualizando o mês atual e o mês seguinte. Eu também consigo fazer essa personalização. Vamos falar agora sobre os lançamentos de despesas e receitas aqui no controle ágil. Eu acessei o menu de lançamentos e estou na tela de despesas. Tudo que eu explicar e demonstrar aqui na tela de despesas será aplicado também na tela de receita. Ambas as telas são idênticas, porém cada uma com a sua funcionalidade, uma voltada para a despesa e a outra para a receita. Na parte inferior da tela, nós temos uma faixa em vermelho que demonstra que eu estou na tela de despesas. Então, a cor vermelha refere-se à despesa. Vou acessar aqui a tela de receita e reparem que eu tenho uma faixa em verde que demonstra que eu estou na tela de receita. Então, a cor verde refere-se aos lançamentos de receita. Vou voltar aqui na tela de despesas. E o que eu tenho nessa tela? Na parte inferior da tela, eu tenho todos os lançamentos realizados em um determinado período. E que período é esse? Aqui nós temos um filtro de período que está marcando este mês. Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2024, ou seja, as informações demonstradas são de janeiro de 2024. Eu posso navegar entre os períodos utilizando essa seta para a esquerda ou a seta para a direita. A seta para a esquerda, eu volto um determinado período, então eu cliquei aqui e voltei para o mês de dezembro, clico novamente e vou para o mês de novembro. Clicando na seta da direita, eu vou avançando os períodos. Veja como é simples e rápido. Eu vou navegando entre os períodos e visualizo as informações e os lançamentos deste determinado período. Então aqui estou em janeiro de 2024. Além das informações abaixo aqui da lista de lançamentos, eu tenho esses indicadores que demonstram a quantidade, a quantidade não.
na verdade, o valor de despesas vencidas em janeiro de 2024. O mesmo vale para o em aberto. Então, despesas abertas em janeiro de 2024. As despesas pagas e o total deste período. E além de visualizar as informações, eu também posso interagir com esses indicadores. Então, ao clicar aqui no vencido, automaticamente é filtrado todos os lançamentos que estão vencidos neste período. O mesmo vale para o em aberto. Clicando, eu visualizo aqui todos os lançamentos em aberto. Para pago, todos os lançamentos pagos e um total do período. Eu também posso interagir com os indicadores lá da tela de receita. Então, acessei a tela de receita. Vejam que eu estou no mês aqui, este mês, no mês atual. Eu tenho os indicadores e eu consigo interagir com eles aqui também na tela de receita. O que mais que eu tenho aqui na tela? Eu tenho um filtro de empresas, lembrando que o Controle-Age é um sistema multi-empresas, então eu posso controlar mais de uma empresa aqui no meu login, na minha conta. E eu também tenho esse botão de ordenar, onde eu escolho qual campo eu quero ordenar da minha tabela aqui abaixo. Então, por exemplo, eu poderia ordenar por data de vencimento, e essa tabela seria ordenada por esse campo. Eu tenho duas formas de realizar lançamentos aqui no Controle-Age. Eu tenho aqui um botão de adicionar, que seria para adicionar receitas únicas, e um botão de adicionar parcelado. Como o nome já diz, eu faria um lançamento de despesa parcelado ou um lançamento de despesa recorrente. E eu já vou demonstrar. Vamos iniciar pelo lançamento de receita único. Então eu venho aqui e clico no botão adicionar. Veja a nossa tela de despesa. Ela é bem simples e bem intuitiva e muito fácil de ser preenchida. Nós temos aqui o número da despesa, nós temos a empresa, então aqui já está informando que eu estou na empresa teste, mas eu consigo, no momento do lançamento, alterar e fazer um lançamento para uma outra determinada empresa que eu controle aqui no Controle-Age. Posso escolher um determinado parceiro. Se eu quiser, em tempo de lançamento aqui de despesa, eu posso adicionar um novo parceiro, se eu já não tiver ele cadastrado. E eu vou escolher aqui o parceiro Facebook. Escolho uma conta bancária, que já vai estar cadastrada. Uma forma de pagamento. Eu tenho aqui uma informação bem importante, que são as categorias. A categoria, eu clico aqui na lupinha e vai me abrir uma tela onde eu consigo visualizar todas as categorias já cadastradas. Eu posso vir aqui e escolher uma determinada categoria, ou aqui no momento do lançamento eu posso clicar no botão cadastrar e cadastrar uma nova categoria e utilizar ela no lançamento. Bom, neste caso aqui eu vou fazer um lançamento de despesa na categoria de marketing e de anúncios digitais. Vamos supor que eu estou fazendo um lançamento de despesa de alguns anúncios que eu fiz no Facebook. Bom, posso escolher um centro de custo, um determinado projeto. Se eu tiver o número de nota fiscal, eu posso informar aqui. Eu tenho esse campo, observação geral. Esse campo é um texto livre, vocês podem preencher o que quiser. A mesma coisa na referência 1 e na referência 2. Então, são 3 campos de preenchimento de texto livre. Vocês podem preencher o que vocês quiserem. Aqui na parte direita da tela, a gente tem uma informação bem importante, que é o status. O status a gente não precisa mexer com ele, pois ele vai interagir com a data de pagamento. E eu já vou explicar o funcionamento. Aqui a gente tem a data de vencimento, que ele vai pegar a data atual, no caso que ele está pegando 18 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. E eu vou alterar essa data de vencimento para o dia 25 de janeiro. Vou manter a data de pagamento em branco. A data do documento eu não vou alterar. E aqui eu coloco um valor de R$500 dessa minha despesa. Então, preenchi todos esses campos. Basta eu salvar. Então, eu estou realizando um lançamento para o Facebook. Essa é a minha categoria, anúncios digitais. O vencimento dela é para o dia 25/1, no valor de R$500. Quando eu clicar no botão salvar,
o sistema vai cadastrar ou vai lançar essa despesa para a gente. E se eu vier aqui e clicar no em aberto, eu consigo visualizar esse lançamento. Olha ele aqui, dia 25 de janeiro, um lançamento para o parceiro Facebook, a categoria anúncios digitais e o valor de R$500. Eu também poderia visualizar ele aqui no total do período. Ó. Se eu procurar ele aqui, eu vou encontrar. Aqui, ó, o Facebook está aqui. Uma outra forma de localizar. Eu também poderia utilizar, abaixo aqui do nome das colunas aqui dos cabeçalhos, eu poderia vir aqui, por exemplo, abaixo do parceiro e utilizar essa caixinha aqui, esse campinho, que ele é um filtro. Então, poderia vir aqui e filtrar tudo que eu tenho para o Facebook. E aqui eu tenho 2 lançamentos. Um que já estava criado, já estava pago, e um outro que eu criei agora há pouco. Essas mesmas funcionalidades a gente também tem na tela de receita. Tem aqui os filtros, tá? Voltando aqui para a tela de despesas, vou procurar aqui o Facebook, eu já visualizei ele aqui. Posso clicar 2 vezes nele para editar, ou eu clico nesse botãozinho aqui ao lado do status, e eu também consigo editar. Mas é mais fácil clicar 2 vezes para visualizar o lançamento. E aí lembram que eu tinha comentado sobre o status? O status está aberto. Por que está aberto? Ele identifica que, como eu não preenchi uma data de pagamento, logo a minha despesa está em aberto. A partir do momento que eu preencher uma data de pagamento, eu vou colocar aqui com a data de hoje, 18 de janeiro. Assim que eu clicar aqui na data, reparem que o status vai ser alterado. Cliquei e alterou para status pago. Ou seja, se eu tenho data de pagamento, quer dizer que eu já paguei a minha despesa. E basta eu salvar o meu lançamento. E pronto, ele está salvo e está pago agora. Se a gente vier aqui no Facebook, descer um pouquinho mais, ó, tenho aqui 2 lançamentos para o Facebook no dia 25 e os 2 estão pagos. Um já estava pago antes de eu realizar o lançamento e o outro a gente criou agora nesse vídeo. Nós temos uma função muito interessante aqui no lançamento de despesa e no lançamento de despesa. Abri aqui novamente a tela. E qual é essa funcionalidade? É o padrão de lançamento. E o que seria isso? Eu configuro, eu padronizo alguns tipos de lançamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um padrão, ó, este é o campo. Aqui eu tenho um padrão chamado carro combustível. Tá? Assim que eu escolher esse padrão, vejam o que vai acontecer. Ó. Cliquei. Automaticamente foi preenchido ó, o posto Shell, a conta bancária Itaú, a forma de pagamento cartão de crédito, a categoria veículos combustível e o centro de custo diretoria. Mas como assim ele preencheu tudo de uma vez? Isso daqui é digamos que uma padronização, é uma configuração que eu faço para toda vez que eu escolher o carro combustível, ele automaticamente já preencher esses campos. Eu padronizo uma situação. Então, sempre que eu abasteço no posto Shell, a minha categoria é veículos combustível, eu pago o cartão de crédito via a conta do Itaú e vai para o centro de custo diretoria. Ao invés de eu vir aqui e ficar preenchendo um por um, eu já posso criar esse padrão. E basta eu escolher ele aqui, que automaticamente ele vai ser preenchido. Ó. Vou colocar aqui o padrão de conta de luz. Assim que eu clicar, ó, automaticamente preencheu o parceiro Enel, que é a empresa de energia de São Paulo, conta bancária Itaú, eu pago via boleto, a categoria é gastos fixos energia e o centro de custo é diretoria. Para eu completar o lançamento, por exemplo, eu só viria aqui, colocaria uma data de vencimento e o valor aqui da minha luz, que deu, por exemplo, R$250. E basta salvar. Veja como foi rápido eu criar esse lançamento. E como funciona essa configuração? Vocês podem vir aqui no menu de cadastro, acessar o padrão de lançamento e clicar aqui no botão, nesse ponto de interrogação, nessa opção de ajuda, e visualizarem esse vídeo. Esse vídeo é exclusivo desta configuração de padrão de lançamento. É uma opção super simples de utilizar e que facilita e automatiza boa parte dos nossos lançamentos. Então fica a dica aqui, vocês podem achar esse vídeo tanto no YouTube quanto aqui já dentro do Controle Ágil.
Vou voltar aqui para a tela de despesas. Vamos falar agora sobre a tela de lançamentos parcelados e recorrentes. Venho aqui no botão adicionar parcelado e visualizo aqui a minha tela de lançamentos parcelados e recorrentes. O que eu preciso preencher? Um determinado parceiro, eu vou colocar aqui Gráfica São José. Tem aqui a configuração das parcelas, então quantas parcelas? Eu vou fazer um lançamento de 10 parcelas. Ó, reparem que essa listagem aqui, abaixo na tela, ela está vazia, tá? Então eu vou preencher 10 parcelas. Automaticamente foi criado 10 linhas aqui, 10 parcelas. Aqui eu tenho a configuração de datas. Preencher automaticamente já está marcado como sim e a data de início, 18 de janeiro, que é a data atual. Mas só que eu quero que esses lançamentos comecem a partir do dia 15 de fevereiro de 2024. Ó. No momento que eu escolhi o 15 de fevereiro, no caso, ele vai alterar a data de vencimento a partir aqui, né, da primeira parcela para o dia 15 de fevereiro e as demais vão ser sempre para o dia 15 do mês seguinte. Então, ó, cliquei no 15 de fevereiro, automaticamente alterou aqui 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril e assim por diante. Posso deixar essa recorrência mensal, igual eu coloquei aqui, ou a cada X dias, no caso aqui está a cada 30 dias. Então, se eu vier aqui, eu posso colocar a cada 10 dias, por exemplo, a partir dessa data. E aqui tem uma informação bem importante, a parte de valores. Ó. Eu tenho o valor parcelado ou parcela fixa. Como eu utilizo? Ó, se for um valor parcelado, eu clico aqui e preencho o valor parcelado. Então, vamos supor, fiz uma compra, fiz uma despesa, né, em 10 vezes e o valor deu R$8.000. Assim que eu preencher e sair do campo, o valor aqui de taxa e total, valor líquido e valor total serão preenchidos automaticamente com R$8.000 dividido em 10 parcelas. Ó, saí do campo, automaticamente os campos foram preenchidos. Vejam como é simples e é fácil realizar um lançamento parcelado. Aqui ainda na parte das parcelas, por exemplo, cada mês eu poderia pagar com uma conta bancária diferente. Né? Vamos supor, um mês eu tenho mais dinheiro numa determinada conta, então eu posso, por exemplo, vou fazer o pagamento na conta do Itaú. No outro mês eu vou fazer no Nubank, então eu tenho a opção de vir parcela a parcela preenchendo com a conta que eu quero. Tá? Mas eu tenho uma opção mais interessante. Vamos supor que todos os meses eu já sei que eu vou pagar via Itaú. Como que eu faço para preencher em todos de uma vez? Eu clico aqui nesse quadradinho ao lado do nome conta bancária e escolho aqui, ó, replicar conta bancária em todas as parcelas, eu escolho qual conta que eu quero. Então, eu vou colocar aqui a conta do Itaú e atualizo. Automaticamente será preenchida a conta Itaú para todas as linhas. E isso eu posso fazer em diversos campos, ó, nota fiscal, forma de pagamento, categoria, centro de custo, projeto. É muito fácil. Por exemplo, ó, forma de pagamento. Então, eu vou pagar isso daqui via boleto. E aí eu atualizo. A categoria vai ser, por exemplo, outras despesas, obra. Seleciono, ó, já preencheu tudo aqui, o obra. O centro de custo vai ser diretoria. Eu escolho a diretoria e atualizo. Já atualizou em todas. Tá? Aqui, todos os lançamentos ainda estão em aberto, porque eu ainda estou lançando a minha primeira despesa, não paguei nenhuma. Eu posso vir aqui e clicar no botão salvar. Salvei, fiz um lançamento com 10 parcelas. Lembra que eu escolhi a data de vencimento para o dia 15 de fevereiro? Aqui estou neste mês, o mês no caso é janeiro. Eu vou para o mês seguinte e aí eu consigo visualizar que o lançamento da Gráfica São José, a parcela 1 de 10 está aqui em fevereiro. Vamos para o próximo mês. Próximo mês, a parcela 2 de 10 está aqui em março. Próximo mês, 3 de 10 está aqui em abril. E assim por diante. Tá? Voltei aqui em fevereiro e vou abrir esse lançamento parcelado. Vou clicar 2 vezes. Ele abre
todas as parcelas aqui para mim. E vamos supor que eu queira pagar já essa parcela de fevereiro aqui. Eu vou pagar, inclusive, no próprio mês de janeiro. Eu posso fazer o pagamento. Então, eu visualizo aqui a minha tela. Venho aqui em pagamento. Como eu só paguei uma parcela, eu venho nessa primeira parcela e escolho a data. Então, por exemplo, paguei na data de hoje. Olha, ele mudou aqui o status para pago, mas aí eu preciso clicar no botão salvar. Cliquei e aí ele pagou de fato. Se eu vier aqui no mês de janeiro, eu consigo visualizar que... Deixa eu vir aqui no indicador. Vou clicar no pago e aqui eu consigo visualizar. A parcela 1 de 10 foi paga. Ó. O vencimento era só para o mês que vem, mas como eu paguei este mês, ó, ele vai demonstrar aqui que em janeiro esse lançamento está pago. Tá? O que eu posso também utilizar nos lançamentos parcelados? O padrão de lançamento. Então vamos lá. Ó. Vou vir aqui. Vou fazer um lançamento com 10 parcelas. E onde que está o padrão de lançamento? Está aqui, ó, padrão. Eu venho e escolho o Gráfica São José. Ao escolher essa Gráfica São José, automaticamente, olha o que a tela já preencheu para mim sozinho. O parceiro, Gráfica São José, a conta bancária Itaú, forma de pagamento boleto, categoria outras despesas e centro de custo teste, que foi o padrão que eu já cadastrei anteriormente. Eu poderia escolher aqui o carro combustível, que eu utilizei no exemplo anterior. Escolhi o carro combustível, ele já alterou para posto Shell, conta bancária Itaú, forma de pagamento cartão de crédito, categoria combustível e centro de custo diretoria. Então vejam como é rápido de fazer um lançamento quando a gente já tem um padrão já pré-preenchido aqui, né? É uma funcionalidade extremamente interessante e que deixa o nosso sistema bem ágil. Bom, pessoal, é isso. Essa daqui é a parte de lançamento. Tudo que eu mostrei aqui pode ser aplicado na tela de despesa. Então, eu posso utilizar todos os recursos. Ela também possui a parte de padrão de lançamento aqui, ó. Ó, padrão DEL, ele já preenche as informações. Eu posso utilizar também aqui no adicionar lançamentos parcelados. Aqui na tela de receita, parceladas, eu também posso utilizar o padrão aqui. Vamos falar agora sobre os relatórios e análises com gráficos aqui dentro do controle ágil. Estou no menu de relatórios e entrei na tela de análise financeira. Análise financeira eu posso gerar tanto para a despesa quanto para a receita. Eu vou gerar aqui para a despesa. Vou colocar a data de início, dia 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2024. Reparem aqui que eu estou analisando 2 anos seguidos. Só de preencher essas informações eu já posso gerar o meu relatório. Vou clicar aqui nos 3 risquinhos para ocultar o menu do sistema. Vou descer um pouco aqui e vou começar a analisar o meu relatório. Eu tenho aqui indicadores que demonstram o total de despesa desse período, as despesas pagas, as despesas em aberto e as despesas vencidas ao longo desses 2 anos. Descer um pouco mais, eu tenho esse gráfico muito interessante, que ele compara a evolução das minhas despesas ao longo de 2 anos. O ano de 2023 está representado na cor azul e o ano de 2024 na cor laranja. E aqui eu consigo visualizar, em janeiro de 2023, eu tive esse valor. Em 2024, esse valor. Deu para ver que 2024 cresceu um pouco. E assim por diante, eu posso fazer toda essa comparação ao longo do ano. Além do gráfico, eu tenho essa tabela aqui, que basicamente são as informações do gráfico transformado em tabela. Então, eu tenho aqui o ano de 2023 e os valores ao longo de todos os meses de 2023. A mesma coisa para o ano de 2024, eu tenho todos os valores para o ano de 2024. E aqui eu consigo comparar os meses e aqui eu tenho o valor na última linha, né, o valor total deste relatório. Descendo um pouco mais, eu tenho um gráfico e uma tabela semelhante ao mostrado anterior, só que quebrado em trimestre. Aqui então, ó,
2023 em azul, 2024 em laranja, só que quebrado por trimestre. Tem um gráfico de rosca comparando o status em aberto, pagos e vencidos. E aqui eu tenho 4 gráficos com meus top 15 parceiros que eu tive mais despesa ao longo dos 2 anos, top 15 categorias que eu mais gastei, top 15 centros de custos e top 15 projetos. Então essa análise financeira ela é bem completinha e me dá diversas informações. E além de comparar aqui despesas ao longo de um período, eu posso colocar outros filtros. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e escolher um determinado parceiro. Eu vou escolher aqui a Gráfica São José. Então, eu vou comparar as despesas para a Gráfica São José ao longo do ano de 2023. E vou gerar o relatório novamente. Então, todas as informações exibidas agora na tela são referentes à Gráfica São José. Então, eu estou analisando somente a Gráfica São José. E aí eu consigo ver a evolução ao longo do ano, dos 2 anos, né? Eu consigo visualizar por trimestre, as despesas por status, quais as 2 categorias que ela utilizou. Aqui no top 15 parceiros, como eu só escolhi a Gráfica São José, só vai mostrar ele mesmo. E assim por diante. Bom, além do parceiro, eu posso utilizar a conta bancária, centro de custo, projeto, o status, aqui eu poderia colocar em aberto ou pago, dá para fazer essa distinção, forma de pagamento, ou um que eu gosto de utilizar muito é a categoria. Então eu poderia vir aqui e escolher, eu quero visualizar o que eu tive de, veículos combustível ao longo dos 2 anos. Então combustível. E gero o relatório. E aí eu visualizo ao longo do período como que ficou. Tá? Então eu consigo fazer todas essas análises. Isso tanto para a despesa quanto para a receita. Nós temos também um relatório de categoria. Esse relatório será melhorado em breve, a gente vai mudar um pouco o layout dele e vamos colocar alguns gráficos aqui para comparar as categorias. Hoje o que nós temos é esse daqui. Escolho o ano de 2024 e visualizo as minhas categorias ao longo do ano de 2024, o seu respectivo valor aqui. Eu tenho o extrato, então posso colocar 1º de janeiro até 31 de janeiro. Escolho uma determinada conta bancária e visualizo o meu extrato. E lá no final do relatório eu tenho um saldo final. Eu tenho também um fluxo de caixa diário. Posso escolher aqui 1º de janeiro até 31 de janeiro. Escolho uma determinada conta bancária e visualizo o meu fluxo de caixa diário. Tenho também um fluxo de caixa mensal. Escolho aqui um determinado ano. Posso escolher uma determinada conta bancária e gerar. Esse daqui a gente também vai fazer uma melhoria nele em breve, na parte do layout, da visualização dele. E nós temos um relatório muito interessante, que é o relatório de transações financeiras. E eu já vou explicar ele aqui. Vou clicar aqui nos 3 risquinhos e vamos visualizar. Aqui eu vou escolher o tipo de lançamento, eu posso visualizar todos ou despesas e receitas. Eu vou focar aqui em despesas. Vou escolher um determinado período, 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Então aqui eu vou analisar o ano de 2023, mas poderia colocar mais de um ano. E aqui simplesmente com essas informações eu já posso gerar um relatório. Ele é um relatório analítico, vai me demonstrar todos os lançamentos ao longo desse período. Eu posso configurar quais campos eu quero que fiquem ativos aqui no meu relatório. Então eu posso ocultar, por exemplo, aqui o campo de nota fiscal está oculto. Eu poderia colocar ele aqui novamente ou remover. Eu vou deixar ele aqui. Não, vou deixar para melhor visualização. Não, posso deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui para visualização. E além dessas informações, eu posso buscar, por exemplo, por empresa,
por status dos lançamentos, por um determinado parceiro, uma determinada conta bancária, enfim. Mas um recurso que eu gosto muito desse relatório é o agrupamento. Eu posso agrupar esse relatório por categoria, por exemplo. E aqui eu escolho categoria e mando gerar o relatório. E aí ele traz o relatório agrupado. Então, ó, na categoria funcionários salários, nesse período eu tive um total de R$13 mil. Energia eu tive R$22 mil. Outras despesas, obra, eu tive R$20 mil. E assim por diante. Então eu agrupei por categoria. Eu também poderia ter agrupado por parceiro. E aí o relatório vai me trazer um agrupado por parceiro. Ó, Antônio Oliveira, Enel Energia, Gabriel Ferreira, Gráfica São José e assim por diante. Então o relatório faz um agrupamento por parceiro. E além de agrupar, ter um agrupamento 1, voltei aqui para a categoria, eu posso ter um agrupamento 2, um agrupamento 3 e um agrupamento 4. Vejam que interessante. Agrupamento 1 eu coloquei categoria, agrupamento 2 eu vou colocar parceiro. Vejam que interessante que fica. Mandei gerar o relatório. E aqui eu tenho, o primeiro agrupamento é a categoria, funcionários salários. E depois o parceiro, eu tive lançamentos para o Antônio, para o Gabriel, para a Helena, para o João, para a Maria. E aí eu vejo um agrupamento também por parceiro. Então, primeiro por categoria e depois por parceiro. Isso facilita muito a minha análise. Aqui, gastos fixos, energia. Todos provavelmente estarão aqui para a Enel. Vamos descer um pouco mais. Outras despesas. Categoria outras despesas, obra. Shopping ABC. Posso descer um pouco mais. Outras despesas, despesa geral, Gráfica São José. E assim por diante. Eu tenho um relatório bem analítico. Olha que interessante. Veículos combustível, eu fiz um abastecimento no posto BR, um no posto Piranga e a maioria no posto Shell. Então eu consigo visualizar esse agrupamento dessa forma. E aí eu ainda tenho mais 2 agrupamentos. Eu poderia escolher, por exemplo, um centro de custo ou a forma de pagamento aqui, por exemplo. Vamos visualizar por centro de custo. Centro de custo, recursos humanos e assim por diante. Eu faço todos esses agrupamentos. Eu também posso salvar esse relatório em PDF. Tá? Então esse daqui é o relatório de transações financeiras. Esse daqui foi um vídeo demonstrativo do nosso sistema. Como eu falei, alguns relatórios aqui passarão por melhorias em breve. Acredito que até final de fevereiro já estarão todos no ar. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do sistema, eu vou deixar no final do vídeo os contatos, tanto do WhatsApp, aqui do Controle Ágil, tanto o nosso site, tanto o link para fazer o cadastro. Você consegue fazer um teste de 30 dias sem compromisso nenhum, testar aqui o Controle Ágil e verificar se ele vai atender a sua necessidade. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.